Meninas, meninos, saudações! Vamos então à nossa última parte, terceira e última parte da nossa resolução de questões de múltipla escolha. Vamos começar com a questão da FUVEST 2019. A tabela mostra o número total de refugiados no mundo em 2017, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Nós temos ali refugiados no mundo, principais países de origem dos refugiados: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, Somália, Sudão, quantidade de pessoas em milhões, com a liderança nesse momento para a Síria, principais países do mundo que abrigam refugiados: Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, República Islâmica do Irã, o Irã, e a Alemanha, e a quantidade de pessoas. Notem que existe em diferentes lugares uma relação de proximidade. Por exemplo, o Sudão do Sul, e nós temos migrantes, refugiados em Uganda, por exemplo. Então, da proximidade entre Uganda e o Sudão do Sul, tudo bem? Então, vejamos, sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar: o gabarito nos traz a alternativa E. São majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia, deslocam-se forçadamente devido a longas guerras, em grande parte para países e ou regiões fronteiriços, como eu coloquei então a ideia de um Sudão do Sul e Uganda, dada a proximidade física. Nós temos países principalmente do Oriente Médio, África e Ásia, lembrando, obviamente, que o Oriente Médio é a Ásia Ocidental, tá certo? Então dá sim para validar a alternativa A e vamos ver o erro das demais. Alternativa A. Os provenientes do Sudão do Sul e da Somália são acolhidos na Turquia, onde encontram oferta de empregos nas atividades comerciais, tradição econômica do país desde o século XVII. Então, na Turquia, egressos da Somália e do Sudão do Sul, tá certo? E ainda a ideia de que eles são acolhidos em tradições comerciais egressas do século XVII. Não, nenhuma relação. Vejamos B. A maioria provém da África devido aos processos de desertificação e tem como destino o Oriente Médio e a Europa. Os problemas ambientais intensificados pela ação do homem são motivadores desses fluxos demográficos, desses fluxos de pessoas. Entretanto, os principais problemas são problemas de ordem econômica, social ou por conflitos entre países ou conflitos civis. Vejamos C. O Irã recebe majoritariamente refugiados de países da África subsaariana, dentre os quais se destacam Sudão e Sudão do Sul. Não, o Irã recebe muitos refugiados do Afeganistão, dada a sua proximidade. Vejamos D. Os de origem síria são a maior população nesta condição, estão sendo acolhidos em vários países do Extremo Oriente e da África, os quais apoiam o governo sírio na guerra civil que ocorre nesse país desde 2011. Questão um pouco longa, exige a interpretação da tabela, mas, de modo geral, eu acho que um aluno de qualidade escolar relativamente boa vai conseguir fazer a questão, não vai ter maiores dificuldades. Vejamos a questão da Unicamp em 2019. Recentemente, em Mianmar, a maioria étnica Rohingya foi vítima de graves massacres e assassinatos praticados por grupos extremistas da maioria étnico-religiosa do país. Que maioria seria esta? Entre 2017 e 2018, os atos de violência provocaram deslocamento forçado de aproximadamente 650 mil Rohingyas, principalmente para um dos países vizinhos, um grupo de maioria étnico-religiosa, Então já sabemos onde essa questão vai parar, Com a ajuda do mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o principal país para onde se deslocam os Rohingyas e as correntes religiosas seguidas por essa minoria étnica e pela maioria da população de Mianmar. Então, o aluno que tivesse o mínimo contato com os Rohingyas ao longo de 2019 teria condições, ao longo de 2018, teria condições de resolução da questão. Então, trata-se de Bangladesh, o país que os acolhe, sendo que esses campos de refugiados estão em Bangladesh até a atualidade e mesmo após a assinatura do acordo entre o Alto Comissariado da ONU para Refugiados e o governo de Mianmar. Ele ainda não acolheu esses refugiados de volta. A população Rohingya é de maioria
muçulmana e o governo de Mianmar é de maioria de população de budistas, tudo bem? Veja que não há alternativas que façam aquela permuta clássica da Unicamp. Então, tendo uma indicação de referência, se o aluno sabia o país que acolhia esses refugiados, né? Se o aluno soubesse a religião predominante dos Rohingyas ou do governo de Mianmar, já conseguiria resolver a questão. É uma questão de memorização, infelizmente, não trabalhou os problemas, as contradições, né? Não analisou o problema, né? Simplesmente fez uma caracterização superficial, uma questão, mais uma lamentável questão de memorização. E a gente pode até comparar essa questão da Unicamp, né, com essa questão da FUVEST, mais ou menos próximas, tá, em termos de data, mas aqui sim uma questão de excelente qualidade. Vejamos. Leia o texto e observe a imagem. Numa guerra não se matam milhares de pessoas, mata-se alguém que adora espaguete, outro que é gay, outro que tem uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. Nós aqui estamos... Nós que aqui estamos, por vós esperamos, é referência bibliográfica. A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que os relatos que abordam os conflitos apenas com base nos tratados e armistícios são parciais e limitados. Então, alternativa que se adequa tanto ao texto base, que trabalha as humanidades envolvidas neste conflito, como o caso extremo do garoto curdi, que com a família tentando ingressar na Europa desde a Guerra Civil da Síria, acabaram a família sendo acometidas por uma virada da embarcação, né, um naufrágio, e o garoto acabou falecendo afogado, tá certo? Então a questão tratou um problema de altíssima gravidade em uma perspectiva que aponta para uma questão essencial ligada a estes grupos em mobilidade forçada, tá certo? Comparativamente à questão que nós vimos anteriormente da Unicamp, que pede uma mera memorização, uma estúpida memorização de alguns aspectos correlatos. Essa questão não, trabalhou mais aprofundadamente relações humanas intrínsecas nesses processos. Entretanto, eu não deixo de fazer uma crítica a essa questão. Violência simbólica, a qual nós estamos recorrentemente expostos, né? Então, a Unicamp, e pensando na idade dos seus alunos, colocou a foto que foi amplamente veiculada nos meios de imprensa do garoto morto na praia, né? Então, talvez vocês tenham percebido que eu adulterei a foto, que eu alterei a foto, tá certo? Eu coloquei uma mancha, né, sobre o garoto para preservar a sua imagem, minimizando a violência simbólica a quem está vendo a imagem e preservando a dignidade do garoto morto. Tudo bem? FUVEST 2018. Contemporaneamente pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo, devido à participação dessa matéria-prima em inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso natural data de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se expandiram somente a partir do século XX. A respeito desse recurso natural, é correto afirmar. Notem bem, petróleo, né? E tal qual, recentemente, numa questão da Unicamp, numa questão da Unicamp 2020, que dizia que o petróleo é a principal fonte de energia do mundo, tá legal? E aqui, novamente, pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo. Eu já disse anteriormente, digo novamente, existem pessoas que acreditam, dizem acreditar, não é? Na ideia de pico do petróleo, que o petróleo já ultrapassou seu pico, que o petróleo está em decadência em consumo mundial, que o petróleo foi substituído por fontes alternativas de energia. Não, o petróleo só diminuiu o seu ritmo de crescimento e ainda é a fonte de energia mais importante do mundo, tendo consequentemente desdobramentos geopolíticos diversos dessa sua importância. Vejamos, a respeito do petróleo, é correto afirmar, na alternativa D, no final dos anos 1920, 7 empresas petrolíferas mundiais constituíram um cartel controlador da extração, transporte, refino e distribuição do petróleo, as chamadas Sete Irmãs. Eventualmente, na década de 1960, haverá um outro poderoso cartel, que na verdade só se torna efetivamente poderoso na década de 1970, mas ligado aos países produtores de petróleo, à OPEP, a Organização dos Países
países exportadores de petróleo, tudo bem? Então, a alternativa D, que se reporta às chamadas sete irmãs. Um tanto estranho, a questão trabalha a ideia de petróleo, nós estamos em um contexto de contemporaneidade de importância do petróleo, mas a questão se reportou a um cartel que nem existe mais, o cartel das sete irmãs, apesar de as chamadas multis do petróleo ainda serem empresas da maior importância econômica e geopolítica no mundo. Entretanto, vamos ver se era possível validar alguma das outras alternativas. A. Houve uma forte redução do preço do barril do petróleo no início da década de 1970 por conta dos resultados das pesquisas envolvendo novos procedimentos de extração e refino. Então, queda, né, uma forte redução do preço e ainda por conta de novos procedimentos de extração e refino. Não houve queda, houve aumento de preços na primeira crise do petróleo em 1973, tá legal? E não tinha relação com pesquisa e desenvolvimento, mas com a maturação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a reação dos países árabes da OPEP. A OPEP não é árabe, mas há países árabes importantes na OPEP. A reação desses países árabes à derrota dos países árabes para Israel na Guerra do Yom Kippur, Israel sob auxílio dos Estados Unidos. Vejamos B. A estatização no Brasil do transporte e do refino de petróleo iniciou-se no final dos anos 1930 sob o governo Juscelino Kubitschek. Não. A campanha Petróleo é Nosso é do governo eleito de Vargas no início dos anos 1950, culminando então com a criação da Petrobras e os monopólios consequentes à Petrobras, à época estritamente estatal, que eram os monopólios da pesquisa, da extração, do transporte de petróleo, do refino do petróleo e, eventualmente, os militares, na ditadura civil-militar, vão introduzir mais um monopólio, o monopólio da importação do produto. Então, não é do governo Kubitschek dos anos 1930, Kubitschek não estava na presidência nos anos 1930. Vejamos C. O início do seu uso como fonte de energia se deu em 1920 na Inglaterra com a descoberta das reservas pouco profundas. Não, isso acontece na segunda metade do século XIX com a segunda revolução industrial. Então vejamos a alternativa E. Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de petróleo, o que ocasiona a independência em relação aos países participantes da OPEP. Não. Até porque o petróleo é um combustível não renovável e, consequentemente, não existe caráter ilimitado para reservas, tudo bem? Então é uma questão muito ampla acerca do petróleo, tá certo? Tematizou petróleo no Brasil, petróleo no mundo, em diferentes escalas temporais, o que acaba dando alguma validade para a alternativa do gabarito. Havia outras coisas a serem trabalhadas com o petróleo em 2018, mas é uma questão que varreu aspectos históricos do petróleo no Brasil e no mundo. Questão 149 da FUVEST 2018, vejamos. No mundo virtual, tá? Milhões de pessoas falam, compram, compartilham dados e se reúnem para trabalhar dos mais variados assuntos. Nas figuras, os números mostram a movimentação média em 1 minuto de algumas das principais empresas e ferramentas de internet nos anos de 2015 e 2017. Nós temos o YouTube, por exemplo, em 2015 e frente a 2017 aumentou, né, a quantidade de usuários. Vejamos, e-mails diminuiu, Uber aumentou, já a Amazon aumentou, Twitter diminuiu. O Instagram diminuiu, né? E vejamos, o Spotify teve aumento, já o Google teve aumento também, tudo bem? Então, algumas cresceram, outras diminuíram, mas é uma nova tecnologia que tem hoje alguma perenidade e uma tendência geral de crescimento, apesar de algumas ferramentas, algumas plataformas retraírem e outras crescerem e outras serem desenvolvidas, serem criadas. Vejamos. Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto afirmar que a internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas aparecendo com contribuições relevantes, enquanto outras vão perdendo espaço, tá certo? Então, sem maiores problemas, eu acho. Agora, quais seriam os erros das outras alternativas? Após um crescimento
Até a primeira metade do século XXI, as ferramentas de internet apresentam estagnação de utilização nos últimos anos. Algumas estagnaram, algumas se retraíram, mas, de modo geral, a internet como um todo é uma ferramenta de uso cada vez mais intenso, de várias diferentes formas, com a criação, então, de outras ferramentas de utilização. Vejamos. B. Para todos os governos do mundo, independentemente do regime, a democratização da internet é uma ação estratégica. Está tudo errado, não é? Então, para governos democráticos ou não democráticos, o controle de internet, o controle desses trânsitos de informações é um instrumento geopolítico, é um instrumento político muito importante de controle da sua sociedade, de controle e influência sobre outros países. Então, obviamente que não. Vejamos C. O controle de dados e informações é descentralizado, o que confere equanimidade aos países membros da ONU. A internet, a maneira através da qual a internet funciona e essas novas ferramentas de internet não tem nenhuma relação com as relações de força dos países na Organização das Nações Unidas. E, finalmente, E. Empresas do ramo de serviços têm apresentado crescimento acentuado, o que não é observado em relação a empresas do ramo de entretenimento. Agora, dá uma olhadinha, por exemplo. O Spotify é de entretenimento e ele teve crescimento, tá certo? Então, não validaremos E. Então, uma questão que se apoiou principalmente nas informações fornecidas, né, no gráfico fornecido, e exigiu conhecimentos mínimos do aluno no que diz respeito ao meio técnico, científico e informacional ao uso da internet. Questão da Unicamp em 2018, o referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit após 43 anos de adesão à União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão no nível nacional e continental, respectivamente. Vejamos. C. O pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. A Escócia tinha feito um referendo em 2014 para decidir se a Escócia continuaria como parte do Reino Unido ou se tornaria um país independente. Na Escócia, nós tivemos derrota do ideal do Brexit de retirada do Reino Unido da integração europeia, dando margem, então, aos independentistas escoceses demandarem um novo plebiscito para que a Escócia possa se manter como um país membro da integração europeia. E ainda mais, a ideia de livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido é algo que ainda está em debate agora em 2020 no que diz respeito às tratativas finais para a saída do Reino Unido da integração europeia, que serão estabelecidas até agora o final do ano. Tudo bem? É uma questão que tratou um tema muito importante de atualidades, um tema de altíssima complexidade, mas uma questão que, como sempre, a Unicamp, na primeira fase, incorre nesses problemas. É uma questão que pegou um ponto-chave. Vejam vocês, o aluno tinha uma noção de que a Escócia tinha feito o plebiscito em 2014 e tinha, no seu território, na sua área, havido derrota do Brexit. Então a Unicamp jogou em todas as outras alternativas com o plebiscito. O plebiscito não foi pedido pela Irlanda do Norte, nem pela Inglaterra e nem pelo País de Gales. Só com essa informação já fica fácil de um aluno chegar à alternativa correta. Então havia várias outras coisas a serem tematizadas acerca de Brexit, que não apenas isto e desta forma. Tudo bem? Unicamp 2018, em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da América se retirou do Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países. Entre as medidas previstas no acordo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o motivo da saída dos Estados Unidos do referido acordo, é correto afirmar que o Acordo de Paris teve uma adesão tão ampla porque ele aprendeu as lições do velho e fracassado Protocolo de Kyoto, entre as quais dois aspectos importantes. Ao invés de o acordo impor uma redução de emissões de gases geral a todos os países, não, nós temos as reduções autodeclaradas. Cada país declara o quanto vai reduzir e o prazo de redução. E a segunda mudança importante,
né, o Protocolo de Quioto exigia que o país que não atingisse as metas estabelecidas fosse de alguma forma penalizado, e daí o pagamento em créditos de carbono. Não há penalização prevista no Acordo de Paris. Não pensem com isto que o país pode ser leniente em relação ao acordo. Não, ao contrário. O ambientalismo é algo que está dado de forma perene no mundo atual. Ele tem uma solidez, exigindo que os países tenham sim algum grau de comprometimento com o Acordo de Paris, sem o qual uma série de problemas políticos, econômicos, comerciais, até potenciais sanções de diferentes ordens podem ser imputadas ao país. Tendo em vista isto, é correto afirmar que são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos. Os Estados Unidos não concordam com o controle externo sobre suas fontes poluidoras. Notem que a alternativa B, que é a alternativa do gabarito e verdadeira, já mostra uma contradição por parte dos Estados Unidos, né? Então a ideia de controle externo sobre suas fontes poluidoras. Mas a declaração, as reduções são autodeclaradas. O acordo não está impondo. A única imposição que o acordo faria por livre adesão. Então, cada país adere se quiser. Tá? E a única imposição que o acordo faria é solicitar ao país quanto ele declara virá a reduzir em um intervalo de tempo. Então, sim, a alternativa B é verdadeira e mostra a contradição do discurso oficial americano do governo Trump. Biden, eleito agora em 2020, já sinalizou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Então, vejamos as outras alternativas. São medidas deliberativas e os países signatários pagarão multa pelo descumprimento das metas. Já vimos que não há multa, não há um caráter deliberativo, tá certo? Os Estados Unidos não aceitam o papel da ONU na função de agente fiscalizador. Então, aí a gente até pode validar. C. São medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e econômicas se não atingirem as metas. Já vimos que não há punições, não há multas. Os Estados Unidos não aprovaram a presença da Rússia no acordo. Não, diz respeito à questão de ingerência política e de ideia de redução da atividade econômica nos Estados Unidos pela adesão ao acordo. Vejamos D. São medidas normativas e os países signatários deverão definir as estratégias a serem adotadas. Não tem um caráter normativo na medida em que o próprio país declara quanto vai reduzir de emissões e vai atualizando essas reduções periodicamente. Os Estados Unidos não aceitam assumir as mesmas responsabilidades da Índia, o maior poluidor mundial. A Índia não é o maior poluidor mundial e não é o problema dos Estados Unidos com a Índia que levou à retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Ficamos mesmo com a alternativa B. FUVEST 2017. Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa, segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados. Até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Sobre a questão dos refugiados no final de 2015, considere as 3 afirmações a seguir. Vejamos. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e do Sudão do Sul. Sim, é uma área. O Sudão do Sul foi criado mais recentemente por plebiscito e desmembramento do Sudão sob a aceitação do Sudão, colocando fim ao conflito civil entre a parte meridional do antigo país e o governo do Sudão, mas o Sudão do Sul, recém-criado, mergulhou quase imediatamente também em guerra civil, sendo que tudo isso está relacionado, não é a única causa, mas há uma relação com a partilha colonial, com a Conferência de Berlim. Portanto, dá para validar esse nosso item 1. Vejamos o item 2. Além das mortes em conflitos armados, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. Os países que mais acolhem refugiados sírios são os países da própria região da Ásia Ocidental, mas
Está dizendo levou um contingente expressivo, então dá para validar. Então não está fazendo um ranqueamento, está dizendo que é uma quantidade grande de população evadida da Síria e que buscou também os países do continente europeu. Vejamos 3. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria. Na Nigéria, não. País de origem do maior número de refugiados do continente africano em decorrência desse movimento separatista. Não. O apartheid era política de segregação racial constituída em lei na República Sul-Africana vigente da década de 1940 à década de 1980, tudo bem? Questão de qualidade razoável, embasada no texto fornecido pela FUVEST e que demandou alguns conhecimentos dos alunos acerca desses movimentos migratórios, desses movimentos políticos na atualidade, que são de muito boa qualidade. Unesp 2017, criado em resposta às crises econômicas do final da década de 1990, o G20 reflete o contexto de multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade de interesses das economias industrializadas e emergentes. Existia o velho G7, formado no contexto de Guerra Fria, formado ele existe até hoje, por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão. Né? Então, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo ocidental no período de Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, esses países continuaram exercendo uma espécie de liderança global. Entretanto, nos anos 2000 e principalmente com a crise econômica mundial em 2008, esses países perderam força para implementar agendas de superação da crise econômica. E países que eram tidos como semiperiféricos, países ditos emergentes, que foram menos afetados pela crise econômica, mas tinham um caráter evidente de liderança política regional, mundial, tinham um desempenho econômico bastante razoável, é que foram acionados como países para se comprometerem nesta agenda de superação da crise econômica mundial, daí a crescente importância do G20 nessas negociações, que envolve todos os países do G7, e no G20 financeiro nós temos outras 12 grandes economias mundiais, como é o caso da chinesa, brasileira, indiana, além da União Europeia como membro individual presente do G20 financeiro, tudo bem? Então vejamos, alternativa A. Então o G20 reflete unilateralidade da antiga ordem mundial marcada pela supremacia britânica no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Está tudo errado, né? Então não, mostra multipolaridade, mostra a presença de países emergentes e periféricos, tá certo? E ainda destaca o Reino Unido como o país mais importante do Conselho de Segurança da ONU. Não, era Estados Unidos e União Soviética, e dentro já do P5, né? Os 5 membros permanentes com direito de veto, Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, Reino Unido, França e China. Vejamos B. Bipolaridade da antiga ordem mundial caracterizada pela estabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na ordem da Guerra Fria, em especial os países subdesenvolvidos eram muito instáveis economicamente, tá legal? E o G20 não está ancorado na ordem bipolar da Guerra Fria, mas na ordem mundial pós-Guerra Fria que tende à multipolaridade. C. Multipolaridade, mas, olha só, da antiga ordem mundial, da ordem da Guerra Fria, marcada pelo fortalecimento e cooperação entre blocos econômicos. A antiga ordem mundial, a ordem da Guerra Fria, era bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Vejamos E. Bipolaridade da nova ordem mundial, já começou mal, é uma ordem que tende à multipolaridade, caracterizada pelo controle estadunidense e soviético das instituições financeiras e internacionais, dificilmente porque a União Soviética nem existe mais. Então ficamos com a alternativa D, uma questão que envolveu aspectos da geopolítica mundial, a formação de grupos de países, no caso do G20 financeiro, né? Uma questão de dificuldade, eu diria, média-baixa. FUVEST 2016, tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as legendas propostas a seguir, a mais adequada para a charge é a retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba em governo Obama, troca de embaixadas entre Estados Unidos e Cuba. Sim, vejamos as demais.
Supressão do embargo econômico a Cuba por parte dos Estados Unidos. O presidente Obama não suspendeu o embargo na medida em que ele não tem poder para isso. O embargo foi uma decisão do Congresso americano e só pode ser revertida pelo Congresso dos Estados Unidos. Vejamos B. Devolução aos cubanos da área ocupada pelos Estados Unidos em Guantánamo. A base de Guantánamo, que é anterior à Revolução Castrista, continua em Cuba até hoje, tá? E mesmo depois do governo Obama. E tem que se tomar cuidado com a polêmica sobre o fechamento da prisão de Guantánamo. Então, em governo George Bush, foi criada uma prisão para os ditos terroristas presos na guerra ao terror, né, do presidente George Bush nos anos 2000, daí eles seriam recolhidos no quartel de Guantánamo em uma prisão no quartel de Guantánamo. Esta prisão polêmica em relação ao seu fechamento, mas o quartel nunca foi debatido, o seu fechamento, a base militar continua em Cuba até hoje. Vejamos C. Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas. Não houve fim do embargo e Cuba não é um país exportador de petróleo. E transferência de todos os presos políticos de Guantánamo para prisões norte-americanas. Não é isto, não é a isto que a charge faz referência. Tudo bem? 2016, Unesp, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vêm negociando cuidadosamente o estabelecimento de mecanismos independentes de financiamento e estabilização, como o arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento. O primeiro será um fundo de estabilização entre os 5 países, o segundo um banco para financiamento de projetos de investimentos no BRICS e outros países em desenvolvimento. O arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento procuram suprir a escassez de recursos nas economias emergentes. Tais iniciativas constituem uma alternativa a que nós temos que nos lembrar de 1944 e a Conferência de Bretton Woods, na qual os países criaram instituições de regularização dos investimentos e dos fluxos financeiros mundiais, para investir em países na reconstrução pós-guerra e para investir nos países em desenvolvimento de atividades econômicas depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas seguintes, foi criado o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, também conhecido como Banco Mundial. E para viabilizar os fluxos financeiros mundiais e principalmente impedir que países em crise econômica ou crises quaisquer se tornassem inadimplentes, não pagassem os seus endividamentos, foi criado o Fundo Monetário Internacional. Vejam que então essas duas instituições dos BRICS, o arranjo contingente de reservas, guarda semelhanças com o Fundo Monetário Internacional, assim como o novo Banco de Desenvolvimento guarda semelhanças com o Banco Mundial, mas semelhanças, porque o modo de funcionamento é bastante diferente. Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, os países pagam para entrar. Quem paga mais, compra mais cotas e tem voto com maior peso na instituição. Os Estados Unidos são o país com maior mando no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Na reunião de Fortaleza, aqui no Brasil, em 2014, foi acordado que os países entrariam no novo Banco de Desenvolvimento com cotas iguais, cada um pagando 10 bilhões de dólares, havendo, portanto, isonomia entre estes países no novo Banco de Desenvolvimento e no arranjo de reservas. Tudo bem? Além disto, o FMI e o Banco Mundial estão hoje vinculados, portanto, a grandes economias mundiais, a países centrais mundiais, que são de organização econômica, social neoliberal. Esses países usam essas instituições, o FMI e o Banco Mundial, como um instrumento de pressão aos demais países com vistas à absorção das práticas neoliberais. Como essas duas instituições dos BRICS são inerentes aos países BRICS, que não são vinculados essencialmente a esses ideais neoliberais, essas instituições podem então mobilizar os recursos econômicos para projetos, independentemente desta pressão por ideologia neoliberal. Tudo bem? Então, dito tudo isso, vejamos. O arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento procuram suprir a escassez de recursos nas economias emergentes. Tais iniciativas constituem uma alternativa às instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, definindo novos mecanismos de autodefesa e estimulando o crescimento econômico. Perfeito.
Então vejamos a alternativa A. As instituições de crédito, alternativa às instituições de crédito privadas, encerrando a sujeição econômica dos países emergentes e evitando a assinatura de termos regulatórios coercitivos sobre as práticas de produção. Não, as instituições privadas continuam existindo, são importantes nesses financiamentos internacionais mundiais e as instituições dos BRICS guardam, como nós vimos, semelhanças com as instituições criadas em Bretton Woods. Vejamos B. Uma alternativa aos bancos centrais dos países dos BRICS, reduzindo os problemas econômicos de curto prazo e maximizando o poder de negociação do grupo. Não, os bancos centrais continuam existindo, o Banco Central do Brasil continua existindo. Alternativa ao norte-americano Plano Marshall, elegendo com autonomia o destino da ajuda econômica e aos investimentos públicos em área estratégica. Não há como ter uma alternativa ao Plano Marshall, porque o Plano Marshall existiu de 1947 a 1952. Essas duas instituições não têm qualquer relação com o velho Plano Marshall. E, finalmente, E, a hegemonia do Banco Mundial, deslocando o centro do sistema capitalista e dos fluxos de informações para os países em desenvolvimento. Essas duas instituições não têm capacidade, não atuam nos fluxos de informações, atuam dentro do sistema financeiro, tá legal? E apesar de serem instituições de grandes economias mundiais, as economias BRICS, que são mais de 20% do PIB mundial na atualidade, inclusive tem a China, a segunda economia mundial, mas ainda não faz frente a uma instituição tão antiga, tão sólida quanto o Banco Mundial, tudo bem? Então ficamos com a alternativa C, uma questão de muito boa qualidade, um nível de complexidade bastante razoável, uma questão extensa, não é? Uma questão para selecionar alunos de melhor preparo para os exames vestibulares. Unicamp 2017, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a população global submetida a deslocamentos forçados cresceu substancialmente durante os últimos decênios, passando de 37,3 milhões para 65,3 milhões em 2015. Desse total, os refugiados representam 16,1 milhões de pessoas e 1,7 milhão a mais que o total registrado 12 meses antes. Mais da metade dos atuais refugiados do mundo, 54%, procede de 3 países afetados por conflitos armados. Indique quais são esses 3 países. Novamente, tem tanta coisa para nós tematizarmos acerca dos refugiados, quais são os motivos nas áreas de conflito, não é? Qual é a aceitação ou não nas áreas de chegada, em especial nos países de maior desenvolvimento econômico, né? Quais são as condições de vida dessas populações refugiadas, como nós vimos na questão do garoto infelizmente morto nas praias da Turquia, o Kurdi, mas a Unicamp preferiu trabalhar com ranqueamento de países, né? Os países de onde mais saíram refugiados são Afeganistão, Síria e Somália, e vejam ao longo do ano de 2016, tá? É uma questão velha para 2017. É uma questão para o vestibular de 2017, já velha na atualidade. Unesp 2016, os espaços à margem da economia mundial são igualmente pouco integrados regionalmente e a desintegração nacional limita a integração. O comércio intra-regional africano se situa em torno de 10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países. Fora a África do Sul, 5 países representam 3/4 das exportações intra-africanas. Aí nós temos o problema, então, da atividade econômica em países pobres e como essa atividade econômica se comporta no comércio mundial e no comércio regional. Foi algo que nós tematizamos ao longo do ano nesse slide. Em 2019 foi criada uma instituição muito importante, né, que tem uma grande potencialidade, mas tem grandes adversidades a serem superadas, instituição fortemente ligada ao texto base da questão da Unesp. Trata-se da Zona de Livre Comércio da África, criada em 2019 para viabilizar a eliminação das restrições burocráticas e não burocráticas de comércio entre os países africanos. Mas vejam os entraves a serem superados. Aqui nós temos um gráfico que mostra o comércio dentro do continente em alguns continentes selecionados, liderança para o continente europeu, dada então a quantidade de países de alto desenvolvimento econômico, com economias bastante fortes, e que tem a União Europeia como um facilitador de fluxos comerciais entre eles. Em segundo lugar, a Ásia.
no processo já histórico de asianização da Ásia, de entrelaçamento comercial dentro da Ásia, estabelecido principalmente através da economia chinesa e que é reforçado agora em 2020 com a criação do RCEP, com a criação da Zona de Livre Comércio envolvendo algumas das maiores economias da Ásia-Pacífico, entre as quais China, Coreia do Sul e Japão, tudo bem? Em terceiro lugar aparece o continente americano e vejam, em último lugar, o continente africano. Ele tem um baixíssimo comércio dentro do próprio continente, porque as economias são primárias exportadoras. As economias são pautadas na produção agrícola, mineral, combustíveis e não para o mercado interno ou para o mercado regional, porque não há um forte setor secundário para processamento dessas matérias-primas. Então essas matérias-primas, esses produtos primários são basicamente exportados, o que é reforçado nesse nosso segundo gráfico. Vejam, exportações de países africanos por setor. Destaque então para exportações extrativistas para fora do continente na geração de receitas para estes países. Daí a dificuldade de integração regional, tendo em vista estas condições econômicas primário exportadoras. Voltando à nossa questão, a inexpressividade do comércio intrarregional africano deve-se, em parte, à pouca diversificação das estruturas produtivas e às divergências socioculturais. Reforçaria a primeira parte, tá certo? Divergências socioculturais. Assim, isto pode ser resolvido através de negociações que criem uma condição mútua de benefícios entre as partes. Ninguém precisa mudar a cultura do outro. Precisam ser estabelecidas as infraestruturas de transporte, os procedimentos burocráticos de intercâmbio comercial, bem-vindos às partes em negociação. Vejamos então as demais alternativas. A inexpressividade do comércio intrarregional deve-se ao excesso exclusivo de matérias-primas importadas e ao baixo mercado consumidor. Eles exportam e não importam matérias-primas. C. A manutenção das colônias europeias e a obrigatoriedade da exportação. Desde a Segunda Guerra Mundial, houve o rápido processo de descolonização com a criação de países independentes no lugar das antigas colônias enraizadas na segunda metade do século XIX. D. A inexpressividade deve-se às fronteiras flexíveis e à generalização de economias não monetarizadas. São economias monetarizadas, eles se pautam pelo dinheiro, né? Tem a moeda oficial dos diferentes países africanos e não há essa tão intensa flexibilidade de fronteiras. Vejamos E. Aos altos custos do transporte de mercadorias e a ausência de centros urbanos. O transporte de mercadoria pode ser custoso, inclusive porque a infraestrutura de transporte entre os países africanos é muito precária. A infraestrutura de transporte é para exportação e não para integração regional. Mas a ausência de centros urbanos, né, bastante forçado. Ficamos com a alternativa B. Unicamp 2018, frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto, contudo seu objetivo maior é o de influenciar os espíritos. Antes de tudo, ele visa aterrorizar e se distingue da criminalidade, invocando reivindicações políticas de natureza social, econômica ou religiosa. O terrorismo realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro. Uma questão que tem que ser respondida dentro de uma superficialidade de conteúdos de conhecimentos. Nós podemos categorizar a ideia de terrorismo de organizações criminosas. Nós temos os velhos cartéis de Cali e Medellín, nós temos os cartéis polivalentes mexicanos. Aqui no Brasil nós temos PCC, Comando Vermelho, que frequentemente usam formas de ação análogas ao terrorismo e com o mesmo objetivo de intimidação de um determinado setor da sociedade através de ações violentas. Então, se a gente colocar na alternativa B, terrorismo de organizações criminosas, já fica difícil de validar. Então, nós precisamos pensar de uma maneira mais superficial o terrorismo como o velho e clássico terrorismo do ETA na Espanha, né? O velho terrorismo do IRA na Irlanda do Norte, o terrorismo da
Al-Qaeda, né, mais recentemente. E pensando desta forma, a gente consegue validar a alternativa B. Vejamos as demais. Realiza-se no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro. Tem terrorismo nacional, além do internacional, tá certo? Vejamos C. Realiza-se apenas agora no âmbito internacional, naquela brincadeirinha do Unicamp de fazer permutas, né? Enquanto a criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos. Não, o criminoso, o crime organizado não está ligado à ideologia, não é? A gente viu isso, por exemplo, nas sucessivas ocupações de áreas ocupadas pelo crime organizado, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. E alguns setores de imprensa esperavam grandes confrontos entre as forças armadas e os traficantes fortemente armados. Não! Os traficantes estão lá para fazerem negócios à margem da lei. Como eles sabem que eles não vão poder fazer negócios enquanto os militares estiverem ocupando aquelas áreas, mas que os militares não vão ocupar indefinidamente as regiões, eles simplesmente se retiram e quando os militares se retiraram, eles voltam para aquelas áreas. D. Realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente, novamente, por objetivos ideológicos. Tudo bem? Uma questão que exige uma abordagem relativamente superficial do tema para nós chegarmos na alternativa B. Mesmo o aluno que tivesse um conhecimento mais avantajado não teria maiores problemas, quem sabe, pela eliminação das outras 3 alternativas. Agora, Unicamp em 2020, o chamado Triângulo Norte da América Central, TENAC, é uma das regiões mais violentas do planeta, equiparando-se a zonas de guerra. Grupos organizados praticam diariamente extorsão, perseguição, sequestros, assassinatos, abuso sexual, entre outros crimes. Em 2018, sob condições de extrema pobreza e violência sem escolha, milhares de pessoas do TENAC abandonaram suas casas, deslocando-se por perigosas rotas em direção ao México e aos Estados Unidos. Considerando essa situação geográfica, indique os países que compõem a região do TENAC e a sua estratégia adotada pela população imigrante. Aqui está o TENAC, na América Central, envolvendo Guatemala, El Salvador e Honduras, e, portanto, na fronteira com o México, atravessando o México, é possível chegar ao território americano. Estava em alguma evidência que nós temos uma notícia da Deutsche Welle em 2018. Fuga da América Central é a única opção para muitos. Já em 2019, esse portal da Bahia estava reproduzindo um artigo das organizações Globo, agora em 2018, tá? Triângulo Norte da América Central assina acordo para a proteção de imigrantes, um acordo entre esses países e o governo americano, mas que até agora não foi efetivamente implementado, não tem formas de implementação mais adequadas entre os 4 países, fazendo que na prática o problema desses imigrantes continue mais ou menos da mesma forma. Considerando a situação geográfica, indique os países que compõem a região do TENAC e a atual estratégia adotada pela população imigrante. Vejam, na alternativa B, El Salvador, Honduras e Guatemala. Os imigrantes deslocam-se a pé em grandes caravanas por ser mais seguro e para se beneficiarem de apoio mútuo. Quem soubesse a relação dos países já matava a questão, né? Porque os outros colocou Venezuela, Costa Rica, Cuba, Haiti, né, Belize, não é? E assim por diante. Né? Só, portanto, né, novamente, quem memorizou a relação dos países acertou a questão de 2020 da Unicamp. 160 da Unesp em 2019, o presidente da Colômbia anunciou em 25/5/2018 que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva em que os participantes estão de acordo em defender qualquer um dos seus integrantes que seja atacado por forças externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos. De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar o grupo dos 8 que
nem existe mais em 2018. O G8 seria o G7 mais a Rússia, né? Mas depois dos episódios entre Rússia, Ucrânia e Crimeia, os 7 membros originais do G7 mais um, do G8, decidiram pela expulsão da Rússia. O grupo voltou a ser apenas G7. O Pacto de Varsóvia não deixou de existir com o fim do socialismo. Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, não tem nenhuma referência sobre armas nucleares no texto base, nem demandas colombianas de desenvolvimento de armas de destruição em massa nucleares. Comunidade de Estados Independentes é algo que na prática nunca existiu, não é? Uma instituição que teria sucedido à União Soviética, formado pelas ex-repúblicas soviéticas, menos as repúblicas que já tinham se tornado independentes antes do fim da União Soviética, Lituânia, Letônia e Estônia. Então só pode ser a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tudo bem? Questão 161 da Unesp. 3 de 4 de 2017, o jornal El País publicou a matéria que pode ser assim resumida: os países que não têm poder político sobre... Os países, na verdade, o traço deveria estar logo após países, tá legal? Não tem poder político sobre os demais estados, partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de um membro caso esse se afaste dos princípios do Tratado de Assunção, assinado em 1991. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco sobre um determinado país, em função da crise política, institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa esse país. As lacunas do excerto devem ser preenchidas. Os países são de qual bloco? Né? Deve ser o Mercosul, e o país com problemas políticos, econômicos e sociais, a Venezuela, na alternativa B. Tudo bem? A LAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, e o NAFTA, né? A Zona de Livre Comércio da América do Norte, entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, que em governo Trump tornou-se TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Questão 162 da FUVEST 2016, a 2 lados da Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Um em que alguns países especializam-se em ganhar e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal, continua existindo a serviço de necessidades alheias, como fonte de reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que ganham consumindo-os muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os. Um excerto de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Então, uma passagem bastante interessante, bastante forte, né, na qual nós temos ali um texto denso de evidenciação das condições de formação histórica e das condições econômicas atuais da América Latina, que ajudam a compreender a sua posição política no cenário internacional, que ajudam a compreender as condições sociais das populações latino-americanas. Vejamos o que a FUVEST quer desse tão bonito excerto. Sobre a Divisão Internacional do Trabalho, no que diz respeito à mineração na América Latina, é correto afirmar que o México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é controlada por capital canadense. Para tal situação, o padrão de dominação norte-sul da DIT mencionado pelo autor é praticado no mesmo continente. Então, nós sabemos que o México é grande exportador de petróleo, e o petróleo é controlado em grande parte pela estatal de petróleo mexicana, a Pemex. Pemex criada na década de 1930. Então, o que nós usamos para invalidar a alternativa A? O brilhante excerto que a FUVEST nos disponibilizou? Não. Nós decoramos, infelizmente nós tivemos que decorar os produtos de exportação dos países latino-americanos, identificando que o México é grande exportador de petróleo e não de carvão. Vejamos B. A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês.
por meio de empresas privatizadas nos 2 últimos governos bolivarianos, o que realça sua posição no cenário econômico internacional, rompendo a dominação norte-sul. Nós sabemos que a Colômbia não é grande exportadora de manganês, o principal produto legalmente constituído de exportação da Colômbia é o café, e nós sabemos que a Colômbia tem uma posição destacada no comércio mundial de cocaína a partir dos seus grupos de crime organizado. Vejamos C. O Chile destaca-se pela extração de cobre, correto, principalmente na sua porção centro-norte, que é em parte explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da Divisa Internacional do Trabalho mencionado pelo autor, sendo que o Chile tinha a exploração do cobre sendo feita por empresas estatais até o governo Salvador Allende, depois dele ser derrubado em um golpe de Estado e instaurada a ditadura mais sangrenta da América do Sul, a ditadura Pinochet, as empresas, ou melhor, a exploração de cobre foi transferida às empresas privadas, principalmente estrangeiras, validando a alternativa C. Vejamos D. A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da América Latina e, recentemente, o controle de sua produção passou a ser feito por conselhos indígenas. Essa autonomia do país permitiu o rompimento da dominação estadunidense. Ao longo do século XX, a Bolívia era grande exportadora de estanho. As jazidas de estanho estão praticamente esgotadas. E a Bolívia hoje tem o seu PIB formado principalmente pela exportação de gás natural e não minério de ferro. Finalmente, E. O Uruguai é o principal produtor mundial de prata e o controle de sua extração é feito por empresas transnacionais. Nesse caso, mantém-se o padrão de inserção do país na Divisa Internacional do Trabalho mencionada pelo autor. O principal produto de exportação, os principais produtos de exportação do Uruguai são ligados à agroindústria, portanto, vinculada aos cereais e à agroindústria da carne. Então, o texto base era excelente, mas as alternativas são lamentáveis porque envolvem, basicamente, nós conhecermos os produtos de exportação dos países latino-americanos. Tudo bem? Eram essas as questões de múltipla escolha que eu tinha para passar para vocês nessa nossa última etapa de resolução de questões de múltipla escolha. Como eu sempre digo, se ainda houver algum problema, alguma dúvida, me acessem através das redes sociais. Tudo bem? Abraço para todos e boa sorte.